Olá! Cada vez mais estamos vendo o nicho de investimentos em atividades sustentáveis crescer. Recentemente, o Banco PV emitiu seu primeiro CDB verde. Outros bancos já estavam nessa pegada. Nesse episódio do podcast Febraban News, vamos falar sobre finanças verdes e a participação dos bancos nestas operações. Só neste ano, empresas brasileiras já captaram mais de 2 bilhões de dólares em operações de crédito e títulos sustentáveis, sendo mais da metade deste valor em operações realizadas pelos bancos. No fim de 2021, o Banco Santander também lançou o CDB Baixo Carbono para empresas interessadas em apoiar o financiamento de iniciativas ESG. Logo no início, o produto já tinha 110 milhões de reais aplicados. O Itaú também captou este ano 65 milhões de dólares em Green Bonds. Pelo menos 11 bancos no Brasil já captaram recursos por meio de emissão de títulos verdes, sociais e de sustentabilidade. Eu sou Mona Dorf e para entender um pouco mais esse tema das finanças sustentáveis e a atuação dos bancos no Brasil, convidamos para esse podcast o Guilherme Teixeira, diretor de consultoria ESG para instituições financeiras da Ninty, que acompanha de perto o mercado de operações sustentáveis, e também a Beatriz Secaf, gerente de sustentabilidade da Febraban. Sejam muito bem-vindos, Beatriz e Guilherme, muito obrigada pela presença. Bom, vou começar com a Beatriz, para que ela nos explique, Beatriz, qual é o papel do setor bancário nessa agenda de finanças verdes. Os bancos têm realizado muitas operações que recebem esse rótulo de sustentabilidade. De que forma eles participam desse mercado? Oi, Mona. Obrigada pela pergunta e também pelo convite, né, para a gente conversar aqui sobre esse tema no podcast da Febraban. Os bancos, eles podem exercer uma série de papéis, né, nesse mercado de dívida sustentável, né, então de crédito e de emissões de títulos. Assim como ocorre para as operações de dívida tradicionais, os bancos podem atuar como coordenadores das emissões desses títulos, né, então, por exemplo, debêntures ou bonds, estruturando a oferta de emissão para os seus clientes, né, então eles prestando um serviço para os clientes. Os bancos podem atuar também como captadores de recurso, né, então seja como emissores desses títulos, verdes, sociais e de sustentabilidade, ou como tomadores de crédito, né, assumindo, então, o compromisso de destinar aquele recurso para uma atividade específica, né, que vai seguir critérios ambientais, sociais e de governança, e aí captando esse recurso de outras instituições, né, como bancos multilaterais, como o IFC e o Banco Mundial, por exemplo, né, além de outras instituições. E, finalmente, os bancos também atuam como financiadores, né? Então, ofertando linhas de crédito em condições diferenciadas, né? Condicionadas ao cumprimento de indicadores sociais, ambientais e climáticos, que são também pré-acordados com o cliente, né? Então, essas linhas também podem especificar para onde aquele recurso deve ser aplicado, né? Então, assim, esses são os principais papéis dos bancos nas operações de dívida rotuladas, né? Então, tanto como coordenador da emissão, podem ser emissores também, captando recurso, e, por fim, financiadores. Você perguntou se as instituições têm realizado essas operações, né? Então, sim, vários bancos já estruturaram programas de financiamento sustentáveis, com condições melhores de juros, prazos, por exemplo, ou vinculados ao compromisso, né, pelo tomador do crédito, de destinar aquele recurso para uma atividade específica, como geração de energia renovável, dentre outras, né? Em relação à emissão de títulos pelas instituições financeiras, né, você citou o exemplo do BV, né, que emitiu um CDB recentemente. Mais de 10 bancos já captaram recurso, né, por meio da emissão desses títulos, e os principais instrumentos, né, financeiros que foram utilizados para essas operações são os bonds, que é uma emissão que é feita fora do Brasil, né, as letras financeiras, além dos CDBs, né, como o caso do BV, e outros instrumentos como o CRI Verde, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários,
a gente viu uma operação da XP que usou esse instrumento, né? Então, esse ano, como você citou na abertura, mais da metade dos recursos captados por meio de títulos de dívida com algum rótulo de sustentabilidade no Brasil foi por meio de operações de instituições financeiras, né? Então, mais de $1 bilhão até abril. Então, esses dados foram, inclusive, retirados de um levantamento que a Ninty faz, né? O Guilherme pode comentar um pouco sobre os números do mercado, mas esse volume captado pelos bancos, ele já é maior do que todo o volume captado pelos bancos em 2020 e mais de 50% do valor captado em 2021, né? Então, esse mercado realmente tem crescido bastante aqui no setor financeiro no Brasil. Agora, Bia, eu queria perguntar para o Guilherme o que faz uma operação financeira ser classificada de sustentável? Quais são as principais diferenças em relação a uma operação tradicional? O que é uma operação sustentável? Perfeito, Mona. Bom, olá, Mona, Beatriz, também todas e todos que estão nos ouvindo. Agradeço ao convite. Bom, eu diria que uma operação considerada sustentável, ela não se diferencia muito de uma operação financeira tradicional, como um CDB, uma letra financeira, uma debênture, a não ser por um importante detalhe, que é o impacto social, ambiental, positivo, claro e mensurável que essa operação tem que trazer. Então, no linguajar mais técnico do ESG, a gente diria que precisa ter uma adicionalidade socioambiental que nada mais é do que esse impacto positivo. E é importante que todo esse impacto positivo, essa clareza com relação ao impacto positivo, a forma de mensurar, de medir o impacto positivo, esteja em linha com alguns padrões internacionais. Então, existem padrões internacionais de títulos verdes, os princípios de títulos verdes, ou títulos sociais, títulos sustentáveis, que são utilizados pelos emissores quando estão fazendo uma captação de mercado, ou mesmo por aqueles tomadores de recurso quando vão a um banco e tomam um empréstimo rotulado como sustentável, marcado como sustentável. Então, esses padrões são seguidos por esses tomadores de recursos, né? Então, na verdade, seguir esses padrões internacionais são uma forma de mostrar que aquela operação vai ter um impacto claro, ambiental e social, que pode ser de duas formas, tá? Uma forma é pelo uso dos recursos. Então, quando um emissor emite uma debênture de infra, ou um banco emite um CDB, por exemplo, aquele emissor ele pode estar direcionando aquele recurso especificamente para projetos verdes, ambientais ou sustentáveis. Então, por exemplo, aquele recurso precisa ir para projetos de saneamento, para projetos de energia eólica, para projetos de educação de baixa renda, por exemplo. Então, é uma forma de você dizer que o impacto está chegando por meio do uso do recurso em um projeto de impacto social ou ambiental. Essa é uma forma. Mas tem uma outra forma que até está ficando mais comum, mais recentemente, que é o emissor demonstrar o impacto por meio da melhora do seu desempenho ESG. Ou seja, nesse caso, o tomador de recurso ele não precisa se comprometer a utilizar aquele recurso em um ou dois, enfim, uma série de projetos verdes, sociais ou ambientais, né? Nesse caso, o emissor ele se compromete a atingir algumas metas, né? Algumas metas de sustentabilidade. Então, por exemplo, uma companhia pode se comprometer a atingir em 2025 um mínimo de 30% de mulheres ocupando posição de liderança. Ou uma companhia pode se comprometer a reduzir em 30% as suas emissões de gases de efeito estufa até 2030. Então, nesse caso, o emissor não está falando onde ele vai utilizar aquele recurso, mas sim ele está falando qual desempenho ESG corporativo ele vai ter utilizando aqueles recursos, né? E caso esse emissor atinja essa meta, ele pode ter um benefício financeiro. Então, essa seria a principal diferença de operações sustentáveis com relação às operações que não recebem esse rótulo. Interessante, Guilherme, que você citou aí vários exemplos que mostram que não é apenas em projetos de agricultura, ou de reflorestamento, ou de extração de madeira, ou de energia solar ou eólica,
enfim, mas que é também, aí você citou o caso de ter mais mulheres nas corporações, ou educação, levar mais educação também para uma sociedade, para uma comunidade, quer dizer, você está citando aqui outros exemplos de sustentabilidade, ou melhor, na sigla ASG, você está pegando o S, né, do social. Então, aproveitando a emissão recente do BV, cujo foco foi em energia solar, eu ia perguntar para vocês dois que tipo, né, de operações sustentáveis estão lastreando esses investimentos. E, por exemplo, você disse, uma companhia pode se comprometer a ter um X de mulheres, um X de pessoas com mais idade, agora tem essa tendência também ao etarismo, né, ou de ter mais negros também na corporação. Como é que a gente tem certeza que isso vai ser cumprido depois? Como é que a pessoa que investiu nessa empresa sabe que essa meta que a empresa se colocou será cumprida? Então, retomando, alguns outros exemplos que não energia solar, que a gente falou aqui do CDB, do BV, e como ter certeza de que essas metas de educação e de sustentabilidade social serão cumpridas. Certo. Bom, pensando que a gente tem aqui duas formas, né, de mostrar o impacto, que é o uso do recurso em projetos verdes ou sociais ou sustentáveis, ou a meta, né, meta social, meta ambiental, uma meta ESG. Nessas duas formas, é importante que aquela organização que está captando recurso, seja um banco, como no caso do BV, seja uma empresa não financeira, né, esse emissor, essa organização que está captando recurso, no momento da operação, né, da oferta desse título no mercado, ele precisa falar onde vai utilizar os recursos, né, especificar claramente onde vai utilizar os recursos ou qual meta ele pretende atingir. E isso precisa receber uma avaliação independente. Né? Então, não basta quem está captando recurso falar que aquela operação é verde, social ou sustentável, ou que o banco que está assessorando fale que é verde, social ou sustentável. Não, o recomendável aqui é que exista um parecer independente, uma avaliação externa que vai checar se, de fato, aquilo que está sendo dito pelo emissor está em linha com os padrões internacionais, né? Está alinhado com o que é considerado verde, com o que é considerado social, com o que é considerado sustentável. Então, isso traz um pouco mais de clareza. É um investidor que vai comprar um CDB verde, por exemplo, ele pode olhar a documentação daquela oferta e checar qual é a avaliação independente com relação àquela operação. E o recomendável é que depois de um ano, ou seja, depois de um período a partir da emissão daquela operação, seja feito um reporte. Então, aqui vem uma diferença aqui importante também com relação às operações financeiras que não recebem esse rótulo. Né? Então, é importante que o emissor reporte não só como ele está utilizando aqueles recursos, né, mas também qual o impacto positivo. Então, a gente pode pegar o caso da operação do BV, ou mesmo o BNDES já fez captações para energia renovável. Depois de um ano, o banco reporta o quanto ele já alocou daquele total captado e também qual foi o impacto daquilo para a sociedade e para o meio ambiente. Né? Então, quanto de energia renovável instalada foi viabilizada com aquela operação e qual é a estimativa de evitar gases de efeito estufa a partir daquele uso de recursos. Né? Então, isso traz uma transparência e aí o investidor pode saber qual tipo de impacto ele está financiando. Só complementando esse ponto do Guilherme, existem várias operações, né, de crédito ou emissões de títulos por empresas que têm características de sustentabilidade, mas por não passar, né, por esse processo que o Guilherme acabou de comentar, de uma avaliação independente, de relatórios de monitoramento, né, do desempenho do projeto, do cumprimento desses indicadores, eles não recebem esse rótulo, né, de título verde, social, ou de sustentabilidade, ou de um programa de crédito sustentável. Então, o Brasil tem um potencial muito grande para enquadrar operações, né, com essas características.
mas hoje o universo realmente que tem, né, que passa por todo esse processo, ele é menor e está crescendo muito também aqui no mercado. Beatriz, quais seriam as vantagens do ponto de vista do investidor, do financiador, da pessoa que fala, bom, eu vou realizar uma operação, né, quero comprar, quero investir num CDB verde. Tem vantagem de preço, por exemplo? É uma aposta no futuro? Olha, Mona, essa discussão do preço é uma discussão que tem acontecido bastante, né? No início a gente não observava muito um prêmio, né, no preço em função dessa característica de sustentabilidade, mas isso já é observado em algumas operações. Muitos investidores têm mandatos, né, de investir em portfólios de projetos que tenham características de sustentabilidade. Muitas instituições e empresas têm assumido compromissos, né, de sustentabilidade, como, por exemplo, compromissos de neutralidade climática, né, e aí investimentos em tecnologia, por exemplo, de baixo carbono, são necessários, né, para atingir esses compromissos. Então, isso também tem mobilizado bastante o mercado. E muitas vezes, né, a empresa que está captando o recurso, ela consegue atingir uma base, né, de investidores que normalmente ela não atingiria se fosse uma emissão, né, com uma característica tradicional, sem esse rótulo de sustentabilidade, né? Então, enfim, tem essas questões que acabam influenciando, né, esse mercado. Uhum. Guilherme, hoje tem alguma regulamentação, alguma regra que indica quais operações são classificadas como sustentáveis no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. A gente ainda não tem não existe essa regulação. Então, é um mercado autorregulado, e por ser um mercado autorregulado, a reputação e a transparência é tão fundamental. Então, é importante, quando um emissor vai fazer essa captação, que ele, de fato, siga as boas práticas internacionais. Eu comentei no início que existem princípios de títulos verdes, né, ou no inglês, os Green Bond Principles, e não só para os títulos verdes, existem também para os sociais, sustentáveis e para os empréstimos, né? Então, existem boas práticas, e aí é super importante que sejam seguidas essas boas práticas, porém ainda não existe uma regulação no nível nacional. A gente tem uma iniciativa na União Europeia de definição de padrões de títulos verdes, é algo que pode ser uma tendência aí para os próximos anos. Bacana. Beatriz, as diretrizes que existem hoje são suficientes para garantir a integridade desses títulos? A FEBRABAN tem algum papel nessa agenda? Então, Mona, o Guilherme comentou que existem esses padrões de mercado, né? Então, com diretrizes e princípios internacionalmente reconhecidos. Então, de certa forma, eles têm sido suficientes, mas existe uma discussão, né, relacionada à possível existência de uma autorregulação, né, para determinar, considerando o contexto nacional, por exemplo, né, que tipo de projetos poderiam ser enquadrados para a emissão desses títulos. Só para citar um exemplo, a Anbima, aqui no Brasil, publicou recentemente regras, né, de autorregulação para que os fundos de investimento sejam classificados como sustentáveis, né? Então, os fundos recebem uma denominação com o sufixo IS, de investimento sustentável, desde que cumpram essas regras de autorregulação da Anbima, né? Isso no campo dos fundos de investimento. Então, algo semelhante poderia ser desenvolvido para, por exemplo, financiamentos sustentáveis, né? Algo que a gente, enfim, tem discutido aqui na FEBRABAN. Mas, né, como até o Guilherme colocou, esse mercado ele ultrapassa, né, as fronteiras nacionais. Então, é muito importante que qualquer regra, né, seja de regulação, seja de autorregulação, considere essas práticas adotadas internacionalmente, até para que a gente não crie, enfim, uma jabuticaba, né, brasileira que não seja compatível com as diretrizes que o mercado adota. Então, tem espaço para regulação, tem espaço para autorregulação, mas é importante considerar essas diretrizes que já existem, né, e que o mercado já adota internacionalmente.
Para a gente finalizar, aqui eu gostaria de uma resposta dos dois. O Brasil é um país imenso, continental, né, muito ensolarado, que já investe bastante em energia solar, em outras matrizes energéticas. Eu queria que vocês descrevessem o que é esse potencial que a Beatriz citou lá atrás, no início da entrevista, né, dizendo que o Brasil tem um grande potencial ainda para crescer nesse mercado. Então, começo com o Guilherme e depois Beatriz complementa e a gente finaliza. Perfeito. Bom, eu diria de maneira simples que talvez o tamanho dos desafios sociais e ambientais que a gente tem aqui no Brasil seja bem compatível com o tamanho do potencial que a gente pode ter para esse mercado de títulos verdes, sociais e sustentáveis, né? Afinal, a gente está falando de utilizar instrumentos financeiros que já existem, né, com uma regulação financeira que já existe, para financiar de maneira mais clara e mensurável impacto positivo ambiental ou social, que nada mais é ajudar na solução de desafios que a gente encontra no dia a dia, seja de inclusão, de diversidade, seja de redução dos gases de efeito estufa, seja de endereçar desafios de acesso à água e saneamento que a gente tem nas cidades. Então, basicamente, esses desafios que a gente tem podem ser parcialmente, ao menos parcialmente, endereçados com instrumentos financeiros sustentáveis. Então, isso ajuda a perceber o tamanho aqui do potencial do Brasil, considerando também que a gente é uma economia emergente que tem aí capacidade de avançar para solucionar esses desafios. Beatriz, aonde você vê que a coisa pode crescer mais? Acho que além, né, eu concordo com tudo que o Guilherme colocou. Eu acho que esses desafios, né, sociais que a gente tem, eles representam uma oportunidade para a gente investir, né, nessas áreas de saúde, educação, microempresários. Então, tem uma agenda muito grande social que a gente precisa avançar muito. E no campo ambiental, né, eu acho que a gente já tem um diferencial comparativo, né? O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, então a gente está muito acima da média em termos de participação de fontes renováveis na nossa matriz. Então, isso, né, já é uma vantagem comparativa que a gente tem. Né, recursos, né? A gente tem um dos maiores estoques de biodiversidade e de florestas do planeta também, que podem, né, ser manejados de forma sustentável e que podem ser objeto também dessas operações. E, enfim, questões relacionadas ao uso do solo, né, agricultura, pecuária, de baixo carbono. A gente tem áreas degradadas que podem ser recuperadas, né, e para aumentar a produtividade. Então, eu acho que são áreas onde a gente tem bastante potencial também. Bacana. Bom, muito legal, gente. Muito obrigada por tantas explicações nesse mercado que está crescendo e que só é favorável às condições sociais, né, como bem lembrou aqui o Guilherme, não é só investimento verde no agro, na energia solar, nos recursos da terra, né, de floresta, mas também no ser humano. Então, foi muito legal essa explicação bem completa aí dessas emissões dos bancos de CDBs verdes, sua, Beatriz e Guilherme. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada, Mona. Obrigado, Mona, foi um prazer. E não deixe de consultar os nossos canais digitais. A gente se encontra no próximo podcast com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima.